Então, boa noite a todos, boa noite a quem entrou agora, que eu vi mais uma pessoa entrando. O slide está ok? Está sendo compartilhado? Estão vendo aí? Sim. Perfeito, obrigada, Jonathan. Quem é meu usuário desconhecido? Eita. Depende, eu acho que o meu não está aparecendo aí também não, professor. Você não tá. Quem é? Bruno. Bruno. Perfeito. E o outro Mas usuário? eu não sei porque o meu não aparece, porque meu nome está aí. Não tem problema, só pelo fato de eu anotar, já para mim já é o suficiente, tá bom? Quem mais? Tem mais 3 usuários desconhecidos aqui. Fernanda, professora. Oi, Fer, tudo bom? Fernanda, Tudo, obrigada. você? Obrigada, Nada. minha querida. Quem mais? Agora falta 2. Eu acho que sou eu. Você mesmo. Elaine. Quem é esse? Elaine. Valeu, Elaine. Quem mais? O último? Bruno, Fernanda e Elaine. Falta 1. Não? Acho que sou eu, professora. Quem és tu? É Gisele. Gisele, deixa eu só confirmar se é você mesmo. É você mesmo, Gi? Pronto, aí fechou. Aí, né? Já É. várias vezes acontece. Não tem importância. Como a gente é um grupo pequeno, dá para eu controlar, não precisa ficar. Não se deixa estressar por isso, certo? Boa noite, professora. Eu não estou vendo meu nome aí. Agora, então mais um usuário desconhecido, que é você. Quem és tu? Antônio Carlos. Antônio Carlos. Antônio Carlos, é que o seu está duplicado, então. Porque você, Antônio Carlos dos Santos? Eu mesmo. Então, teu nome está duplicado. Aparece um com o seu nome e o outro como usuário desconhecido. Tá? Você está falando pela conta de usuário desconhecido, mas você está logado também. Ah, Tá? tá. Deixa eu tentar desconectar um aqui. Ah, tá explicado. Acho que eu entrei 2 vezes mesmo. Perfeito. Então, vamos lá. Gente, eu sei que a gente não está numa parte fácil da matéria. Então, lembra... quem aqui não está com acesso ao AVA? Hein? Professora, meu AVA deu pau, que eu não sei porque não está entrando. Tá. Acho que estão modificando alguma coisa. Tá. Quem O vai? meu também tá assim. O meu também hoje eu fui entrar. Deu isso, deu erro. Mas vocês já baixaram um livro de direitos humanos? Já sim, eu pelo menos baixei o meu. Isso aí já era para ter feito. Bom, em resumo, quem não fez, faça. Quem é o representante aqui? É a Ellen, né? Ô, Ellen, eu fiquei devendo alguma coisa que eu esqueci? Eu me lembro. Não. Mandei no dia seguinte, né, Flor? O que foi o trabalho. Isso. Eu enviei o livro para a turma, tá? Então todos deveriam ter nesse caso que eu enviei no grupo. Muito obrigada, tá vendo? Ó, por isso que eu gosto de secretários eficientes. Senhores, então já é para todos. Obrigada, viu, Ellen? Já é para todos terem esse livro. Quem não tem, não tenha vergonha e manda para mim, porque vocês precisam. Deixa eu falar como funciona a metodologia de novo. Nós trabalhamos com pré-aula, aula e pós-aula. Então, a pré-aula é para que vocês venham um pouco preparado da temática da aula. Então, o que vocês podem ver? Pegar o livro e ler aquela parte introdutória, né? Que dá o quê? Uma pagininha só? Para saber do que a gente vai cuidar na aula, porque senão fica muito perdido, totalmente perdido, que nem foi na última aula. A conexão já estava ruim e a gente já estava perdido. Aí uniu o caos, né, com a tortura. Vejam, queridos, eu sei que não é uma matéria, não estamos numa fase fácil da matéria, porque não nos é do dia a dia, tá? É âmbito internacional. Muitos agora estão descobrindo algumas das instituições que eu falei semana passada, no momento dessa aula, que o máximo que eu ouvi falar é em ONU, mas não sabia como funcionava, certo?
Então, é muito importante que vocês tenham um acesso prévio, dê uma folhada no livro para que possam trazer questões, porque só na aula vocês não vai ser suficiente para compreender. Vocês realmente precisam montar um mapa mental na mente de vocês para conseguir estruturar tudo que vocês estão aprendendo, tá? Então, precisam fazer a parte de vocês, que é vir preparado para as aulas, e não são só minha, são de todos os professores. Ó, eu vou começar pelo final hoje, tá? Deixa eu já adiantar aqui o slide, tá? Devagar para não... Aqui. Tá vendo isso aqui tudo? Estão vendo aí? Sim. Tá, perfeito. Então, essa parte aqui de cima, essa parte de cima aqui do sistema universal, a gente viu semana passada. Mecanismos convencionais e extraconvencionais, a Carta da ONU e os 9 grandes tratados, e a Assembleia, o Conselho de Segurança e o Conselho de Direitos Humanos. Isso a gente viu. Nós estamos falando de sistema de proteção de direitos humanos. O daqui a gente viu. Hoje nós vamos tratar desses sistemas regionais de direitos humanos. Então, olha, nós temos os direitos humanos e eles são protegidos, certo? Só que aí eles são protegidos tanto no âmbito universal, que é global, né, dentro do mundo, universal, na Terra toda, que é através da ONU, certo? Quanto no âmbito aqui do sistema regional, que é o que a gente vai aprender hoje, certo? Deu para pelo menos clarear o que a gente está vendo? Tá claro na mente de vocês o que a gente está vendo? Sim. Tá sim, professora. Tá sim, professor. Agora vamos pro... Oi. Ok? Então tá, vamos pro começo agora. Então, na aula passada nós falamos de sistemas de proteção universal, que é aqueles no âmbito da ONU, ou seja, que vão proteger os direitos humanos no âmbito global, terrestre, certo? Como um todo, no âmbito das Nações Unidas. Tá? Na aula passada, nós vimos que a ONU protege, o sistema de proteção da ONU, o sistema universal, é de 2 formas. O extraconvencional, que é a estrutura da ONU, formada pelo Conselho de Segurança, pela Assembleia Geral da ONU e pelo Conselho de Direitos Humanos, e o mecanismo convencional, que são as convenções realizadas pela ONU, que a primeira, a Declaração Universal de Direitos Humanos, junto com o Pacto de São José da Costa Rica junto com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Sociais e Econômicos, formam a Carta de Direitos Humanos, mais os 9 grandes tratados da ONU. Isso tudo são os mecanismos convencionais de proteção aos direitos humanos. Fora esses mecanismos, a ONU se preocupou da seguinte forma. Olha o pensamento. Existem questões relacionadas a seres humanos que realmente, e a estados, né, que realmente são de natureza global, que não vai faltar em lugar nenhum. Por exemplo, alimentar-se, o direito à alimentação. Nenhum ser humano vive sem alimento. Então, há questões que realmente são fáceis de tratar no âmbito global, universal, no âmbito da ONU. Porém, existem questões que são muito particular de cada região geográfica, de cada local determinado. Então, a cultura, a geografia, a economia vão influenciar na proteção dos direitos humanos. Por exemplo, eu não posso conceber o direito ao desenvolvimento, por exemplo, da Suíça, da mesma forma que eu concebo o direito de desenvolvimento do Sudão. O Sudão é um país da África.
Porque são culturas diferentes, regiões diferentes, base econômica diferente, densidade demográfica diferente. Então, são quantidade de população, de habitantes, tudo diferente, né? Religião diferente. E todos esses fatores impactam diretamente na proteção dos direitos humanos. Por isso que eu não posso conceber toda a matéria de direitos humanos no âmbito universal. Eu preciso regionalizar a proteção para que essa proteção se aproxime da cultura daquele país, da economia daquele país, do estilo de vida daquele país, certo? Então, exatamente por isso que eu tenho sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, né? Que são sistemas justamente para coibir violações em nível regional, atendendo às peculiaridades políticas, culturais de cada região. Porque cada um tem seu sistema político, cada país. E geralmente esse sistema político ele é bem próximo dentro da região. Por exemplo, por mais que ali na Europa eu tenho o Reino Unido, né, que o sistema ali é a monarquia, né, uma monarquia constitucional, todos os países da Europa elas são constitucionais, a base jurídica é uma constituição. Então, o sistema político é bem próximo, e eles têm uma moeda unificada. Tá? Então, tem várias coisas que deixam o povo muito assemelhado, por mais que o idioma é diferente, mas culturalmente, uma cultura econômica, né, até uma base religiosa, eles são muito próximos. Diferentemente, por exemplo, ali da questão do pessoal da África, que eu tenho um regionalismo, né? São identidades muito diferentes, as religiões são muito diferentes, tá? As comunidades são diferentes, o sistema político é extremamente diferente. Então, não dá para poder aplicar um instrumento de proteção que eu aplico na Europa e utilizá-lo para aplicar na África, certo? Porque eles possuem aí uma cultura muito, muito, muito diferente, muito dispare, tá? Muito ímpar. Então, veja que quando eu falo em sistema de proteção dos direitos humanos, quem desenvolveu esse sistema, lógico, foi o apoio da ONU. Né? Com o apoio da ONU, os países se reuniram em regiões, né, para poder desenvolver esse sistema. Os direitos humanos possuem sistema de proteção internacional que são organizados por atuação global, regional e local. O que significa isso? Quando eu estou no âmbito de proteção global, é aquele sistema de proteção universal que a gente viu na última aula, que é exercido pela ONU. Então, aquele mecanismo convencional e extraconvencional é proteção global, universal, tá? Dos direitos humanos. Também tenho a proteção regional dos direitos humanos, que é o que nós vamos ver hoje, que estruturalmente são 3: União Europeia, União Africana e Organização dos Estados Americanos. Certo? São esses 3. Tem um quarto que está em formação, que nós vamos ver mais adiante. E também tenho o sistema local de proteção dos direitos humanos, que é o conjunto de normas de cada estado, de cada país, e políticas públicas, né, que desenvolvem para proteger os direitos humanos. Então, é aquilo que está dentro do país, feito localmente. Proteção global diz respeito à proteção que é exercida no âmbito da ONU, seja por meio de convenção ou utilização da própria estrutura. Mecanismos regionais são os sistemas regionais de proteção, africano, europeu e americano. E local, a proteção local é aquela proteção que cada país dá aos direitos humanos.
E aí eu tenho o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, que é no âmbito da OEA. Eu tenho o Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos, que é no âmbito da União Europeia. Eu tenho o Sistema Africano de Proteção dos Direitos Humanos, que é no âmbito da Organização da União Africana, OUA. E aqui um quarto que eu coloquei um asterisco para vocês, é porque esse sistema islâmico, ele está em desenvolvimento. Ele ainda não foi implantado, mas já existem tratados e convenções que estão caminhando para a proteção no âmbito regional. Mas ele ainda não está estruturado igual os outros 3 estão estruturados, certo? Isso vocês vão ver daqui a pouquinho. Perguntas até aqui? Perguntas, dúvidas? Professora, qual a sigla da África? OUA? OUA, Organização da União Africana. Ok, obrigado. Obrigada a ti. Então, sigamos agora um por um e a gente vai começar pelo nosso sistema de proteção ao qual o Brasil faz parte, que é o Sistema de Proteção Interamericano de Direitos Humanos. Ele está no âmbito da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, tá? Aqui, e vale para todo o continente americano, cujo país faz parte, obviamente. Tá? Foi criado em 48, veja que no ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos, constituída por quase todos os países do continente americano, e tinha como objetivo integrar a região, ou seja, unir, e favorecer a cooperação e aproximação política, social e econômica entre os povos americanos. Bom, já fazem alguns bons anos, né? Eu creio que a gente está um pouco longe de conseguir uma integração política, social e econômica entre os povos americanos, principalmente com os atuais presidentes do Brasil e Estados Unidos, que eles, de certa forma, segregam a população mais pobre do continente americano. Mais especial ainda o Trump com as políticas migratórias dele, que impossibilita aí o exercício de qualquer política pública no sentido de refúgio, de asilo. Tá? Então, a gente ainda está bem longe de alcançar uma integração econômica e social, uma aproximação dentro dos povos americanos. Mas a OEA tem trabalhado muito para conseguir, no mínimo, proteger os direitos humanos. O Brasil faz parte do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Então, nós somos signatários, nós somos membros da OEA e obedecemos aos tratados e convenções que são feitos nesse âmbito. Quais são os principais documentos do Sistema Interamericano, da OEA? Declaração Americana de Direitos e Deveres Humanos, que foi desenvolvido em 48 em Bogotá, que criou a OEA, certo? Esse foi o primeiro documento, inclusive, do Sistema Interamericano. E o mais importante documento que temos no nosso âmbito, que, assim, é equivalente em âmbito regional à declaração, tá? Que eu tanto confundo o nome, às vezes vou falar e falo Pacto São José da Costa Rica, né? Que é a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, comumente chamado de Pacto de São José da Costa Rica, porque foi assinado em São José, certo? Então, mas foi a Convenção Interamericana de Direitos do Homem, assinado em São José. Veja que o pacto é de 69, porém, o Brasil só ratificou em 90, não vou me lembrar qual 90, eu creio que foi 98, 96 ou 98. Então, tempos depois, muito tempo depois só, mesmo o Brasil fazendo parte da OEA, o Brasil só foi assinar o pacto 3 décadas depois, né? 40, 50, 20, 2 décadas, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 5 décadas depois. Então, esses dois são os dois principais documentos aí
do nosso pacto. Senhores, extremamente interessante que vocês deem uma olhada nesse pacto de São José da Costa Rica. Nós não vamos falar dele agora, mas futuramente nós vamos voltar a falar dele, principalmente creio que quando formos falar em tratados. Tá? Então, a Convenção Interamericana dos Direitos do Homem, ou o Pacto de São José da Costa Rica, vocês vão ouvir falar muito mais de pacto. Pacto de São José da Costa Rica. Esse é o nome popular que nós demos e ficou. O que tem nele? Ele veio estabelecer uma série de direitos e princípios comuns sobre direitos humanos. Então, ele veio ratificar o que estava na declaração. Trouxe garantias a liberdades individuais e o acesso à justiça, desenvolvimento e dignidade para todos os países. Esse desenvolvimento aí diz respeito ao país, o desenvolvimento dentro do conceito de desenvolvimento de cada país. Criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana é um órgão jurisdicional, tá? É o órgão que tem poder para julgar violações de direitos humanos. E atribuiu novos poderes à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa comissão foi criada antes ali, no momento em que foi criada a OEA, já foi criada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para justamente monitorar as violações que estavam ocorrendo em matéria de direitos humanos dentro da Organização dos Estados Americanos. Mas fora esses documentos, esses dois principais documentos, o documento que criou a OEA, né, e a Comissão dos Direitos Humanos, né, e o Pacto de São José da Costa Rica, que é a nossa carta maior no âmbito da OEA, nós temos outros documentos muito importantes. Nós temos a Convenção Interamericana sobre Concessão dos Direitos Políticos da Mulher. Nós temos a Convenção Interamericana dos Direitos Civis da Mulher. Nós temos a Convenção para Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Por esse tratado, o Brasil já foi condenado, tá? Não foi bem uma condenação pela corte, foi mais uma sanção pela comissão. Mas já adiante a gente fala sobre ela. E nós temos a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura e a Carta Democrática Interamericana de 2001, que vem afirmar a liberdade de expressão e a participação democrática, que é o documento mais recente que temos, certo? Deixa eu só falar aqui um pouquinho dessa condenação que nós tivemos aqui na convenção. Opa, desculpa, não é essa não. Vou apagar aqui. Que nós tivemos aqui na Convenção para Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Essa convenção de 94. E foi por meio dela que o Brasil, através da Comissão de Direitos Humanos, sofreu uma penalidade. Tá? Nós temos dois principais órgãos, a comissão, vejam aí no slide, a Comissão dos Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão é um órgão político e ela apurou a denúncia contra o Brasil e verificou que era uma denúncia verdadeira e, por ser um órgão político, ela somente recomendou que o Brasil indenizasse a vítima e adotasse a medida pública cabível. Qual foi o caso? Foi o caso da Maria da Penha. Tá? Maria da Penha foi ela que deu nome à Lei Maria da Penha, que ela foi vítima de uma tentativa de homicídio por parte do marido, que culminou em deixando ela tetraplégica, cadeirante, e a violência foram vários episódios, e ela não conseguiu aí justiça no âmbito jurisdicional interno do nosso país,
e até que culminou, demorou tanto que o que me prescreveu. Não conseguindo aqui fazer justiça, ela levou até a comissão, até esse órgão primeiro, que é um órgão político, que entra primeiro por ali, pela comissão. Ela levou para a comissão apurou e verificou realmente a verdade dos fatos ali, toda a violência sofrida por Maria, né? Todo o dano causado a ela e a seus filhos. E aí a comissão recomendou ao Brasil que, indenizasse Maria da Penha pela demora do poder do Estado, de atuação do Estado. 2, que adotasse medidas públicas de proteção à mulher com base nessa comissão para prevenir e erradicar a violência contra a mulher, na qual nós éramos signatários, nós somos signatários. Então, a Lei Maria da Penha, ela surgiu justamente de uma recomendação da Comissão Interamericana para o Brasil. Não chega a ser uma punição, né? Mas, como é um órgão político de grande poder, os países acabam acatando, porque o país pode levar para a corte lá, ter uma condenação e agravar a pena. A sanção, na sanção do Estado, e a gente vai ver isso já já. Então, voltando, o que nós temos aqui? Quais são os principais órgãos? Eu tenho a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lembrando que a comissão é um órgão político, certo? E a corte, ele é um órgão jurisdicional, aquele que diz o direito, aquele que julga, tá? Comissão é um órgão político, aquele que vai diplomático, que vai apurar, vai adotar medidas públicas, desenvolver medidas públicas de proteção aos direitos humanos, aquele que vai administrar, gerir, fazer pactos, convenções. A corte é um órgão jurisdicional, esse julga mesmo, tá? Se julga, temos juízes lá que vão julgar a demanda. Então, vamos ver um a um. Vamos começar pela comissão. Até aqui ficou claro, né, senhores? Os principais documentos e as duas comissões, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, sigo seguindo. Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? De novo, espero que já tenha anotado, que é a quarta vez que eu falo, é um órgão político. Né? O que ele faz? Ele recebe as comunicações, tanto de particulares, quanto de organizações, organizações não governamentais, de violações de direitos humanos, de todos os que fazem parte ali no âmbito da OEA, todos os Estados membros da OEA. Né? Então, quando eu tenho uma violação, essa violação tem que ser levada à comissão. Depois, se for caso aí jurisdicional, é a comissão que vai encaminhar para a corte. Mas ela apura a comunicação, né? Recebe essa comunicação e apura. Veja que quando a comissão recebe essa notificação de violação, o que ela faz? Ela primeiro pergunta para o Estado o que está acontecendo, para o Estado membro, para o país, né? O que está acontecendo aí? Recebi tal notificação aqui sobre tal coisa, eu gostaria que vocês prestassem esclarecimento. Né? O Estado denunciado presta esclarecimento. A comissão recebe a denúncia e a comissão informa ao Estado denunciado que ele está sendo denunciado e pede para ele prestar esclarecimento. Com base nessa denúncia e no esclarecimento feito pelo Estado denunciado, a comissão vai analisar. Feito isso, o que pode acontecer? Primeiro, se ela vê realmente que tem fundamento e recebeu, né, viu que realmente condiz com a realidade, ela pode julgar pela admissibilidade da denúncia e encaminhar
a denúncia à Corte Interamericana. Aí vai para o julgamento. Certo? Mas, a depender da violação, do contexto, dos envolvidos, do bem jurídico, a depender do caso, a comissão pode optar por manter o caso no meio político e fazer apenas recomendações que, caso não sejam cumpridas, a comissão pode levar a questão à Assembleia Geral da OEA e que cobrará responsabilidades. A Assembleia Geral é o órgão da OEA, né? É um órgão maior que a própria comissão. Aí são todos os estados que vão deliberar sobre uma sanção para aquele estado violador que descumpriu uma recomendação da comissão. Senhores, não é interessante para um estado descumprir uma recomendação da comissão, mesmo sendo um órgão político, não ter caráter, não ter força imperativa, né? É poder coercitivo. Se for para a Assembleia, os países podem julgar em tomar uma medida mais drástica, tá? Tipo uma sanção econômica, que pode não ser tão interessante assim, pode prejudicar muito o desenvolvimento econômico do país. Então, por isso que os países, sim, acatam o parecer da comissão desse órgão administrativo. Tá? Pergunta sobre a comissão? Então, agora a gente vai passar para a corte. A Corte Interamericana, que, como eu disse para vocês, é um órgão jurisdicional, é o órgão que julga o direito, que diz o direito, né? Então, qual é a competência? A Corte, ela tanto pode ter competência consultiva, ou seja, dos países ir lá e se consultar, porque tem uma dúvida sobre alguma convenção, algum tratado, quanto também pode ter aí competência contenciosa. O que é contenciosa? Quando tem um litígio, uma violação, e ela precisa julgar essa violação. Senhores, observação, não sei onde vocês vão anotar, mas anotem que é importante. As cortes, tanto a Interamericana quanto as demais que nós vamos ver, elas julgam estados, países, somente. Tá? As cortes julgam estados, países. O TPI, Tribunal Penal Internacional, julga pessoas físicas, certo? Indivíduos. Então, de novo, as cortes julgam estados, países. O Tribunal Penal Internacional, TPI, julga indivíduos, pessoas, certo? Então, sempre quando nós formos falar de uma corte e eu falar que essa corte julga, ela julga a violação de um país. Ela não vai julgar uma pessoa, sempre vai ser o país que é violador. Ok? Com relação a isso? Alguma dúvida? Ana, tá tudo ok, minha querida? Tudo. Perfeito, obrigada, Ana. Desculpa aí, eu coloquei a mão aqui e acabei saindo da folha. Pronto. Quantos juízes tem lá? 7 juízes. 7 juízes, né? Que eles são escolhidos dentre os estados da OEA. Tá? São escolhidos ali entre aqueles estados que participam e são escolhidos em Assembleia Geral da OEA. O mandato deles, é de 6 anos. Então, cada juiz fica 6 anos ali no na corte. Fica 6 anos. Mas sempre há a possibilidade de reeleição. Tá? Então, temos a possibilidade de reeleição para juiz na Corte Interamericana. A sentença proferida pela corte, isso é muito importante. Tá? Se estiverem com o livro aberto, grifem ou anotem no caderno.
ela tem caráter definitivo, inapelável e irrecusável por parte do Estado. O que é isso? Vamos lá, um por um. O que é caráter inapelável? Inapelável. Não cabe apelação para a decisão da corte, não tem recurso para a decisão da corte, certo? A decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é em única e última instância, ok? De novo, inapelável, deixa eu limpar aqui, inapelável, em vermelho, quer dizer que não cabe apelação, não cabe recurso contra a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela recebe, ela julga em única e última instância, certo? Decidiu, tem que acatar. O que nos leva à segunda característica da sentença. Ela é irrecusável pelo Estado violador, porque o Estado ele é julgado pela corte porque ele se submeteu à jurisdição da corte, ele assinou o pacto. Uma vez ele assinando o pacto que se submeteria à corte interamericana, a partir desse momento ele disse, olha, toda a decisão da corte eu vou cumprir. Então ele não pode, o Estado violador não pode se recusar a cumprir. Tem que cumprir. Sob pena de ir lá para a Assembleia e impor várias sanções aí administrativas, econômicas, que vão ser bem pior para o Estado. E ali, para complementar o inapelável, ele é definitivo justamente porque não vai mudar. Uma vez julgado, aquilo lá vai ficar julgado. Não tem como mudar. Diferente, mais adiante, vocês vão ver do africano, que o do africano pode mudar. Aqui é definitivo, a decisão, ela não vai mudar. Tá? Ana, quer perguntar alguma coisa? Quero, professora. Professora, e tem estado que não aceita? Tem, porque... Tá, Ana, você sabe que a gente tem esse estado, você sabe que a gente está falando de país, né? Estado-nação. Sei. Tá, Aí tem país que não aceita? Sim, porque cada país tem sua soberania. Né? Então, ele não é obrigado a fazer parte da OEA, ou ele pode fazer parte da OEA, mas não se submeter à jurisdição da corte, tá? Da Corte Interamericana, mas sim, tem país. No caso americano, no caso nosso, deixa eu pensar, eu nem trouxe essa pesquisa para vocês. Deixa eu ver aqui, países que não fazem parte. Ver se tem algum aqui que não faz parte da OEA. Ó, nós temos 35 países da OEA hoje. Nossa, são muitos. 35 países da América do Sul. Mas aqui eu não consegui ver quem não está na OEA hoje. Tá? Eu vou ver essa informação para vocês e trago mais adiante. Mas já sabemos aí que 35 países que fazem parte. Não consegui ver aqui quem não faz parte. Tá? Obrigada, imagina, eu que agradeço. Então tá. Mas eu acho que se tiver um probleminha aí, vai ser com Cuba e Venezuela. Vai ser esses dois aí que sempre causam, tá? Vejam. Então, a sentença, por ser definitiva, inapelável e recusável, o que acontece com ela? Ela vai para o Estado e o Estado tem que restaurar a situação que era antes, status quo ante, a situação que era antes, ou, se for impossível, né, de restaurar, tem que indenizar a vítima. Por exemplo, no caso da Maria da Penha, não tinha como restaurar, não dava para devolver a mobilidade dela, certo? E também o crime já tinha prescrito, desculpa. O jeito foi a indenização do Brasil para com Maria.
Ainda continuando sobre a Corte Interamericana e agora sobre as condições de admissibilidade da denúncia. Veja, a denúncia sempre é feita na Comissão Interamericana, certo? Que é o órgão político. Vendo que há fundamento, que o caso merece uma decisão judicial, a comissão encaminha para a corte. Quando a corte recebe, ela faz o que a gente chama de juízo de admissibilidade. Até anotem aí, eu não anotei, mas podem anotar aí na frente. Juízo de admissibilidade. Condições de admissibilidade da denúncia, pode anotar como juízo de admissibilidade. O que é juízo de admissibilidade? É quando a corte vai julgar se aquela denúncia tem os requisitos necessários para ser julgado. Aquele pedido que chegou até a corte tem os pedidos mínimos, né? Tem as condições mínimas para ser julgado. Esse juízo de admissibilidade, meus queridos, é feito também na esfera recursal dos países, do nosso ordenamento jurídico. Então, por exemplo, quando eu recorro do Tribunal de Justiça, né? Quando eu recorro do juiz para o Tribunal de Justiça, tem um juízo de admissibilidade. Tanto que ele fala, conheço, né? E conheço desse recurso, ou seja, ele recebeu, né? Aí encaminha para julgamento. A mesma coisa é da segunda instância para a terceira, ou seja, do Tribunal de Justiça para o Superior Tribunal, né? Conheço desse recurso. Justamente isso é o juízo de admissibilidade, né? Que ele está falando, ó, realmente, esse recurso tem todos os pressupostos necessários para ir a julgamento. A corte não é um recurso, é uma ação, é uma denúncia. A corte, o que ela fala? Olha, essa denúncia tem todos os requisitos necessários para ir a julgamento, certo? Então, quando a corte recebe essa denúncia, a corte faz o juízo de admissibilidade, para ver se preenche todos os requisitos para ser julgado. Feito isso, quais são esses requisitos de admissibilidade? O primeiro requisito é cumprir o princípio da complementariedade. O que é esse princípio? É que para um processo, para um caso, uma denúncia ser julgado na Corte Interamericana, é necessário que essa denúncia tenha sido julgada no estado de origem até esgotarem todos os recursos, até não existir mais recurso, certo? Essa é o princípio da complementariedade. A corte só vai julgar se já passou por todas as esferas judiciais dentro daquele país violador, tá? É sempre assim? Não. Essa é a regra geral, mas tem exceções. Tá? Estão todos comigo no juízo de admissibilidade? Compreenderam o que é um juízo de admissibilidade? Tem pessoal, Fer, Elaine, Gi, tá? Sim. Tá. Eu não tô vendo o olhar de vocês, então espero que vocês realmente estejam compreendendo. Então, feito isso, a regra geral do juízo de admissibilidade, princípio da complementariedade, ou seja, para que a denúncia seja julgada na corte, deve ter esgotado todos os recursos dentro do estado violador. Qual é a exceção desse princípio? São 5 exceções. Primeira exceção, vou até printar de vermelho, né? Primeira exceção, não existir o devido processo legal para a proteção do direito violado. Suponhamos que é um direito humano, está no âmbito de proteção da OEA, está previsto nas convenções e pactos realizados pela OEA, cujo país é signatário,
tá? Porém, o país não criou nenhum meio de processo legal para que aquela pessoa tivesse acesso àquele direito. Não tem como pleitear, porque não tem órgão jurisdicional, não tem tipo de ação, não tem meio de acesso à justiça. Certo? Então, esse é o primeiro requisito. Veja que, nesse caso, não passou por todos os graus recursais. Porém, não há possibilidade sequer de ser apreciado, porque a vítima, no caso, ela não vai ter aí a garantia do devido processo legal. Tá? 2. Exceção do princípio da complementariedade, tá? Falta de acesso da vítima a recursos de jurisdição interna. Suponhamos que ela não consegue um advogado gratuito, ela não consegue aí defensoria pública, ela não consegue fazer aquilo de forma gratuita. Ela não consegue ninguém para subsidiar ela. Então, veja que o problema que eu tenho aqui é uma falta de recurso da jurisdição interna. Então, eu não tenho um advogado, eu não tenho um defensor que pode ajudar essa pessoa. Aqui no Brasil é difícil isso acontecer, porque nós temos aí o convênio com a OAB que possibilita todos terem um advogado, e hoje nós temos um acesso à justiça bem amplo no nosso território. C. Terceira exceção ao princípio da complementariedade. Demora injustificada na decisão, quando o processo está anos e anos tramitando e o direito está aparecendo. Nesse caso, pode-se ir à corte alegando justamente a demora no julgar, e principalmente que está causando aí lesão ao direito humano. Quarta exceção do princípio da complementariedade é o recurso inútil ou inidôneo. Quer dizer que aquele recurso, por mais que haja um recurso, aquela matéria não pode ser apreciada naquele âmbito. Por exemplo, em matéria de direito do trabalho, né, que não há previsão aí, chega até o TST, eu só consigo ir para o STF, né? TST, Tribunal Superior do Trabalho. Senhores, me perguntem, tá? Porque às vezes eu viajo e esqueço que vocês são primeiro ano, tá? Por favor, quando eu falo siglas, me perguntem o que é, tá? TST é Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu tenho lá, tô com um recurso de revista no TST. Aí é indeferido o pedido. E eu não tenho... O único recurso que seria cabível seria o recurso extraordinário ao STF. Porém, o STF só cuida única e exclusivamente de afrontar a Constituição Federal ou súmula vinculante, desde que tenha sido pré-questionada no recurso anterior. Então, se eu não questionei a matéria, o recurso se torna aqui inútil ou inidôneo. Vai bater no STF e o STF vai falar assim, ó, não preenche os requisitos de admissibilidade. Julga improcedente o recurso. Certo? Então, nesse caso, tem um recurso, mas ele é inútil. Tá? Se ele é inútil, eu nem tento esse recurso. Eu já vou direto para a corte. Tá? É o exemplo que eu dei aí da jurisdição entre o TST e o STF. E a última exceção a esse princípio da complementariedade é barreira ao acesso à justiça, ou seja, quando a vítima não consegue acionar os órgãos judiciais, né, o órgão jurisdicional. Ele não tem meios de acesso à justiça, seja por falta de defensor, seja porque o responsável por apurar a denúncia é o Ministério Público e esse não vai adiante. Então, seja porque na onde ele reside e mora não tenha um órgão judicial, tá, competente. Então, nessa 5 hipóteses, eu não preciso ter esgotado os recursos internos. Tá? Posso ir direto para
a corte. Na realidade, eu vou para a comissão e a comissão vai encaminhar para a corte. E a corte vai admitir a denúncia. Outro requisito. Perguntas até aqui sobre essas exceções? Outro requisito, ó, lembra que a gente está aqui falando das condições de admissibilidade. O primeiro é o princípio da complementariedade. O segundo requisito de admissibilidade é observância do prazo de 6 meses a contar da data da decisão definitiva. A primeira condição é que tenha chegado à última instância, não tenha mais recurso. A segunda é que da data do julgamento que encerrou, transitou em julgado, não tem mais recurso, não tenha passado 6 meses. Veja que aqui é um prazo decadencial, tá? Você perde, prazo prescricional, você perde o direito de ação, não dá para agir. O terceiro requisito é a ausência de litispendência internacional. Vou mudar a corzinha aqui da caneta. Tá? Ausência de litispendência internacional e, junto com ela, a ausência de coisa julgada internacional. Então, vamos por partes. Primeiro, o âmbito é internacional, ou seja, entre os órgãos jurisdicionais, os órgãos de julgamentos internacionais, tá? É nessa esfera que nós estamos. Não pode ter litispendência. Tá? Não pode ter litispendência. O que é litispendência? É quando esse caso já está sendo apreciado por outra corte internacional. Tá? Por exemplo, por alguma maneira está lá na corte europeia. Tá? Então, por algum outro tribunal internacional, certo? Então, se tiver esse mesmo caso, com as mesmas partes, né, em virtude do mesmo motivo, sendo já processado em outro lugar, aí ocorre a litispendência. Tá? Quando já tem um processo tramitando sobre aquilo. Isso ocorre no âmbito nacional também, tá? No CPC. E também, outro requisito de admissibilidade, tá? É coisa julgada. O que é a coisa julgada? É justamente quando a matéria, aquela demanda, aquele caso já tenha sido julgado na esfera internacional, até mesmo pela própria corte. Se já foi julgado aquele caso, eu falo que a coisa já está julgada, o caso já foi julgado. Logo, não posso julgar novamente, porque lembra aqui que eu falei para vocês? O caráter da decisão é definitivo, não muda a decisão, certo? Então, coisa julgada, julgou a coisa, não pode mais, ela não pode mais ser revista. Okay? Então, condições de admissibilidade. Princípio da complementariedade, ter esgotado todos os recursos dentro do seu país. 2, não ter passado 6 meses da data do último recurso no seu país. 3, ausência de litispendência, ou seja, que esse processo não esteja sendo julgado por outra corte internacional. 4, ausência de coisa julgada, que esse processo já não tenha sido julgado pela corte interamericana ou por outra corte internacional. Tá? Esses são os 4 requisitos, lembrando que há exceções aí com relação à complementariedade, quando não tem o devido processo legal, quando não tem, a vítima não tem recursos, quando está demorando demais o processo, quando o recurso existe, mas ele é inútil, ou quando não tem acesso aí à justiça. Tá? Perguntas sobre condições de admissibilidade? Vocês estão bem, hein? Meus alunos aí de terceiro ano demoram umas 3 aulas para entender o que é litispendência e coisa julgada. Vocês estão? Depois leem, anotem as dúvidas e perguntem novamente, tá? Eu posso responder a qualquer momento.
Vamos lá. Lembra que eu falei que a competência da corte ela era contenciosa e consultiva? Contenciosa é para julgar um caso, tá? Consultiva é só para emitir um parecer. Parecer do quê? Sobre a interpretação da Convenção Americana, né, do Pacto de São José da Costa Rica, ou sobre algum tratado de direitos humanos. Por exemplo, tem um país que não entendeu o que aquela cláusula quis dizer, aquele artigo quis dizer. O país pode perguntar para a corte interpretar, clarificar, né, dar um entendimento àquele tratado, ou àquele artigo daquele tratado, certo? Vai trazer à luz o que significa aquele artigo quando houver aí quando ele não ficou muito claro. Oi, professora, tá Pois ruindo não. um pouco aqui. Quem tá falando? Só pra mim que tá cortando, Elaine. Oi, Elaine, peraí. Gente, tá cortando para mais alguém? Aqui tá ok. O meu tá cortando Tá um pouco. ok. Tá. Bruno, tá ok para você? Tá ok, professora, aqui tá tranquilo. Tá, Antônio? Tranquilo. Perfeito. As meninas que estão cortando, tá no celular? Sim. Provavelmente. Também, sim. Tá. O problema é de conexão mesmo, tá? Principalmente se tiver em dados móveis. Não é pai. Então, faz assim, sai e entra de novo, tá? E verifica se em casa não tem gente assistindo Netflix aí que tá usando a banda de internet de vocês, tá bom? Ah, ok. Tá Então bom. vamos lá. Obrigada a vocês. Continuando aqui na competência consultiva, né? Então, você pediu uma consulta para a corte e a corte vai emitir um parecer. A consulta é sobre o quê? Sobre algum dispositivo de tratado ou do pacto do São José da Costa Rica que não esteja sido compreendido. Quem pode pedir essa consulta? Qualquer membro da OEA. Qualquer um pode solicitar a qualquer momento. Não precisa ter um caso, tá? Mas, por exemplo, se aquele caso está sendo julgado na corte, é óbvio que não pode pedir uma consulta, né? Porque eles têm que julgar, certo? Eles vão dar a consulta deles no próprio julgamento. Tá? Também a corte pode opinar sobre a compatibilidade de preceitos da legislação interna, doméstica do país, em face ao instrumento internacional. Então, a corte pode opinar, dar um parecer entre a interpretação quando uma lei interna, ela contraria um tratado internacional ou a convenção no âmbito da OEA. Aí, o que está acontecendo é um controle de convencionalidade, tá? Então, ela pode vir aí e falar, olha, essa lei aqui de vocês, ela contraria a convenção interamericana, né, o pacto, em tal dispositivo e vocês assinaram, vocês ratificaram. Então, tem que aplicar a convenção no lugar da lei. E aí, a corte faz o controle de convencionalidade, ou seja, controle de convencionalidade é verificar quando a lei ela é contrária, contraditória, ou ela viola a convenção, o pacto. Tá? Por enquanto, sobre o controle de convencionalidade, eu quero que vocês fiquem somente com essa informação. Porque nós vamos ter controle de convencionalidade mais adiante, certo? Só um minutinho. Filho, Giovanni. Gente, desculpa, o telefone estava tocando aqui, eu não sei se era urgente, tá? Então, desculpa, por isso que eu chamei meu filho para atender. Então, controle de convencionalidade, eu não quero que vocês se preocupem agora, eu só quero que vocês tenham a ideia do que é esse controle. É justamente quando se verifica que a lei interna do país é contrária à
convenção, a um acordo, a um tratado internacional. Aí eu faço controle de convencionalidade. É semelhante ao controle de constitucionalidade. Mas aí eu verifico se a lei é contrária à Constituição, aí é tudo no âmbito interno. A convencionalidade, o controle de convencionalidade é quando a lei interna é contrário à convenção ou tratado internacional. Bom? Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos? Por enquanto não, professora. Então vamos mudar de continente. Vamos para o continente europeu. E aqui no continente europeu, o que eu tenho, né, a organização é a União Europeia. O Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos foi o primeiro sistema a ser implantado. E ele nasceu ali no âmbito da União Europeia, sob jurisdição ali do continente europeu. Foi a primeira vez que um conjunto de países se reuniram para se submeter a uma mesma jurisdição internacional, ou seja, a um mesmo conjunto de normas e a mesma corte, tá, jurisdicional. Foi a primeira vez, certo? Porque antes disso não havia aí um diálogo, antes de 48, não havia aí um diálogo entre os estados para se submeterem a uma ordem internacional, jurídica internacional. Havia alguns poucos tratados entre países, mas não em âmbito de proteção de direitos humanos. A União Europeia foi a inovadora que começou a proteger os direitos humanos dentro da sua região. Qual foi o principal documento? A Convenção de Roma, que trouxe aí a proteção dos direitos humanos em 1950. E não só ela, todos os protocolos adicionais que de tempos em tempos vão sendo adicionados a essa convenção para que o direito possa acompanhar a evolução da sociedade, né? Ao invés de fazer uma nova convenção, vai colocando adendos à convenção original, conforme a própria evolução da sociedade. Então, o órgão que existe hoje na União Europeia de Proteção de Direitos Humanos é a Corte Europeia de Direitos Humanos, que foi criada em 1959. No sistema europeu, eu só tenho um órgão de proteção dos direitos humanos, que é a Corte. A comissão foi extinta. Então, quanto na comissão, na OEA, né, no sistema interamericano, eu tenho comissão e corte, a comissão recebe a denúncia e a corte processa, no sistema europeu eu só tenho a corte. Então, a corte recebe a denúncia e a corte processa. Tá? Então, aqui eu só tenho um órgão jurisdicional, não tenho órgão político. Tá? Só um órgão jurisdicional. Onde fica a corte? Sede em Estrasburgo, na França. E é o mais desenvolvido de todos os sistemas aí de proteção de direitos humanos. Né? Tem hoje 47 Estados-membros. A criação da Corte Europeia foi uma reação dos horrores à Segunda Guerra, tanto que ela foi criada quase que na sequência ali, logo após a Segunda Guerra, a declaração, em 49, tá? Então, foi 48, desculpa, foi na sequência da declaração, justamente por tudo que passou durante a Segunda Guerra, por tudo que a Europa passou durante a Segunda Guerra. Também possui competência consultiva e contenciosa. Vamos primeiro para a competência contenciosa, tá? A competência contenciosa é quando a corte vai julgar algo. E para ela julgar, ela tem que agir por provocação. O que é agir por provocação? Alguém tem que ir lá e fazer a denúncia.
tá? Então, ela não vai agir de ofício. Alguém tem que trazer a denúncia para ela. Quem é que pode trazer essa denúncia? Qualquer pessoa, grupo ou organização não governamental, né, que tenha conhecimento de uma violação cometida por Estado membro. Veja, qualquer um que tenha conhecimento da violação cometida pelo Estado membro da União Europeia. Então, não necessariamente eu preciso que aquela pessoa que vá denunciar pertença à União Europeia, né? Ou que a vítima pertença à União Europeia. Mas o Estado violador tem que ser da União Europeia. Está no artigo 34 da Convenção de Roma. Tá? De novo, qualquer pessoa, organismo, grupo de pessoa, ONG, pode fazer a denúncia. Mas o denunciado tem que fazer parte da União Europeia. Os indivíduos têm acesso direto à corte, porque não existe a Comissão de Direitos Humanos, ela foi extinta. Então, a denúncia já é feita diretamente à corte. Quem é denunciado? De novo, estados. Tá? São os estados que são julgados nas cortes. E aqui, igualmente, eu tenho lá na Corte Interamericana, eu também tenho juízo de admissibilidade. Tá? Então, tem condições aí para que a corte possa apreciar o pedido. Né? Quais são essas condições? Primeiro, esgotamento prévio de todos os recursos internos. Tem que ter chegado até a última instância jurisdicional do país violador. Tá? A demanda tem que passar por todos os órgãos jurisdicionais possíveis. Só depois que esgotada que a corte pode apreciar. B. Prazo de 6 meses a contar da data da decisão definitiva. Então, além de ter esgotado, tem que ter no máximo 6 meses de prazo entre a decisão definitiva e a data da denúncia. Tá? A data da denúncia. C. Não ser anônima. A corte não recebe denúncias em anonimato. No caso da Corte Interamericana, a denúncia é feita pela comissão. Então, se chega uma denúncia à comissão, a comissão primeiro vai apurar. Geralmente, denúncias em anonimato, se não tiver provado nada, foi uma denúncia apenas, não tiver nenhuma prova, não vai ter processo, consequentemente. Né? D. Da mesma forma que na Interamericana, inexistência de litispendência internacional, ou seja, outra corte não pode estar processando o mesmo caso. Tá? E não ser manifestamente infundada, ou seja, não tem provas, não tem cabimento, for só um mero achismo, uma mera opinião, tá? Não está juridicamente fundamentada. F. Não constituir abuso de direito de petição. Todos têm direito de pedir, né, de requerer aos órgãos públicos, nacionais e internacionais. Porém, quando você exagera, começa a pedir coisa que você não tem direito, aí configura um abuso do exercício de direito. E a corte não tolera esse abuso do exercício de direito. Quando você pede algo que você não sabe que não tem direito. Você vai pedir algo que sabe que não existe porque não está caracterizado aquele direito. G. Que o Estado denunciado faça parte da convenção. Então, o Estado denunciado tem que ter assinado a Convenção de Roma, porque a convenção não é só fazer parte da União Europeia, é ter assinado a Convenção de Roma. Porque a Convenção de Roma é que dá jurisdição da Corte aos países signatários.
uma vez que o país assinou a convenção, ele fala assim, olha, estou submetido à ordem, à decisão da corte. Na realidade, a gente chama em direito a jurisdição da corte. Então, assinada a convenção, o país está submetido à jurisdição daquela corte. As decisões são juridicamente vinculantes, tá? De caráter declaratório, definitivo e não cabe apelação. Muito similar ao caso da Interamericana. Acrescenta-se vinculante, porque a decisão da corte vincula o Estado que foi considerado culpado. A corte também faz isso, a corte interamericana, né? Ou seja, não pode renunciar, não pode falar assim, não vou cumprir. Uma vez que falou que vai se submeter à corte, tem que cumprir o que a corte decidiu. Declaratória, porque declara uma situação de direito, e definitiva, porque não cabe mais mudança. Tá? Ela julga em única e última instância. Não vai caber mais nenhum tipo de apelação. Né? Não cabendo apelação, não cabe mais recurso. Não pode ser revista aquela decisão na Corte Europeia. Em caso de descumprimento da decisão da Corte, o Estado pode sofrer sanções até chegar à medida extrema, que é a expulsão do Conselho da Europa. Tá? Então, politicamente, não é muito bom não cumprir o que a Corte fala. Tá? Pelo próprio desenvolvimento econômico do país, as sanções são administrativas se o Estado não cumprir, porém, elas são muito pesadas para a economia do país. E com relação à competência consultiva, tá? Da mesma forma que a Corte Interamericana, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa, da União Europeia, ele pode pedir para que sejam emitidos pareceres, tá? Ou seja, os Estados membros ali da União Europeia, que fazem parte da convenção, né, podem requerer aí um parecer sobre a convenção e seus protocolos, tá? Seus tratados. Quando algo está em dúvida, lembrando que é o mesmo raciocínio, se o caso já está sendo julgado, o Estado não pode ir lá pedir um parecer, já está em julgamento, tem que esperar o julgamento sair. Agora, alguma pergunta sobre a Corte Europeia de Direitos Humanos? Sistema europeu, bem mais simples do que o americano, porque é um só. Professora, Oi? quantos juízes tem nessa corte? É igualmente americano, 7? Exato. 7. Peraí, deixa eu só ver aqui, eu não coloquei, né? Não anotei aqui. Isso mesmo, 7 juízes, tá? Deixa eu só Obrigado, confirmar professor. aqui, peraí. Peraí que eu vou confirmar aqui. Só um minutinho. Ai, não consegui achar aqui, mas eu procuro para vocês e depois trago para vocês, tá? E me parece que lá... Bom, até onde eu vi é isso, mas eu não abri as páginas, então eu não confirmei, tá? Mas eu vou confirmar para vocês. Que eu estou muito mais ligada na Corte Interamericana, porque é que a gente faz parte, né? Então a gente nem acaba não indo até as demais, porque a nossa jurisdição não alcança, a jurisdição delas não alcança a gente. Só o TPI que alcança, mas também não faz parte da corte. Mas eu vou confirmar e já te digo. Ok. Sistema africano de proteção aos direitos humanos. O sistema africano fica, óbvio, no continente africano e é no âmbito aí da Organização da União Africana, OUA. Veja que o continente africano ele é um dos mais sofridos
continentes do planeta Terra, né? Que sofreu com exploração, com escravidão, com muitos conflitos e foi um dos continentes que mais teve violação em matéria de direitos humanos. Veja que por mais que teve a Segunda Guerra Mundial lá na Europa, as violações de direitos humanos que ocorreram na África foram ao longo dos séculos, né? Desde o início da civilização, nós temos violações de direitos humanos nesse continente. E o Sistema Africano de Proteção dos Direitos Humanos foi implantado pela Carta Africana de Direitos Humanos, que é o principal documento, que foi feito em 86. Né? Chama Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, de 1986, e que foi aí desenvolvida pela OUA, Organização da União Africana. Quem são os órgãos? Aqui eu tenho 2 órgãos também, tá? A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, tá? E Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, certo? Então, vamos lá. No sistema interamericano, eu tenho comissão e corte. No sistema africano, eu tenho só corte. E no sistema europeu, eu tenho só corte. E no sistema africano, eu tenho comissão e corte. Tá? A comissão nasceu em 87, com a própria OUA. Só que a corte só foi desenvolvida 11 anos depois, em 1998. Tá? Como funciona aí? Quais são as principais características dessa Comissão Africana dos Direitos do Povo? A sede é em Banjul, em Gâmbia, composta por 11 membros eleitos entre personalidades africanas. Olha que interessante. A África, o sistema político lá é quase que tribal, então são por tribos. Às vezes você tem dentro do mesmo país várias tribos e às vezes eles estão até lutando pelo poder daquele país. Que foi o que aconteceu com o Sudão do Sul, se não me engano. Não, que antes era Sudão do Sul, depois houve a união e virou só Sudão. Então, por isso que ali a comissão, ela é escolhida lá no âmbito da OUA, da Organização da União Africana, né? E entre os estados vão escolher 11 membros de personalidade, entre todos os que estão ali na África. Uma pessoa que tenha um reconhecimento notório pela população africana. Que gozem de respeito e consideração na comunidade, e esse mandato é de 6 anos, que pode ser renovado. Então, pode ser o líder de uma tribo, né? Pode ser um líder de uma religião, né? Pode ser uma pessoa aí que trabalha com doações, com ONGs, certo? Então, pode ser qualquer pessoa, mas vai ser eleita sempre no âmbito da OUA. A organização é que vai escolher. Possui caráter coercitivo, não possui caráter coercitivo, somente recomendatório. É o mesmo esquema da Comissão Interamericana. Só vai fazer uma recomendação. Quer acatar, acata. Não quer acatar, vai acatar com as responsabilidades. Porque a comissão é um órgão político, tá? A comissão é um órgão político. Qual é a competência da comissão? Ela recebe as petições de vítimas de violações de direitos humanos, as denúncias, tá? Realiza pesquisa para reunir documentos que demonstrem possíveis violações, ou seja, a própria comissão pode apurar violações, né, com seus agentes, e interpreta a disposição da Carta Africana, que é consultiva, né? A própria comissão pode ser consultada sobre disposições na Carta Africana. E aí nós temos a diferença entre a Comissão Interamericana e a Comissão Africana.
que a Comissão Interamericana não interpreta o Pacto de São José da Costa Rica. Tá? Mas a Comissão Africana interpreta a Carta Africana. Então, tem aí a sua função consultiva. Né? E a Corte? A Corte, que é órgão jurisdicional. Tá? Órgão jurisdicional. Ela foi criada em 98, 11 anos depois da comissão, pelo protocolo anexo à Carta Africana. A Carta Africana é o principal documento do Sistema Africano de Proteção aos Direitos Humanos. Só entrou em vigor, né? Só começou suas atividades em 2004. A competência é consultiva e contenciosa, da mesma forma das outras cortes. Tem 11 juízes eleitos e o mandato é de 6 anos, pode ter reeleição. Escolhido onde? Quem escolhe? É no âmbito da OUA, da Organização da União Africana, entre os estados. As decisões, aqui, gente, presta um pouquinho atenção porque é diferente. É diferente da interamericana e diferente da europeia. As decisões são definitivas, tomadas por maioria, não cabe apelação. Porém, vamos até pintar de vermelho. A própria corte pode revisar suas decisões se aparecer prova nova. Então, em primeiro plano, ela é definitiva, transita em julgado. Se aparecer uma prova nova, abre o caso e julga de novo. Essa é a diferença. Na Corte Interamericana e na Corte Europeia, julgou, está julgado. Encerrou. Tá? Na Corte Africana, se aparecer uma prova nova, pode ser julgado o mesmo caso novamente. É essa a diferença entre as cortes. E aqui com relação a quem é que pode provocar a corte? Quem é que pode denunciar a corte? Apresentar uma denúncia à corte? São 5 pessoas, ou 5 situações. A Comissão Africana, então a própria Comissão Africana de Direitos Humanos pode denunciar a corte, né? Fazer a denúncia para a corte. O Estado parte que submeteu o caso perante a comissão, ou seja, o Estado enviou o caso para a comissão. Tá? A comissão analisou ou não analisou, ele pode pedir para a corte analisar. 3. O Estado parte contra qual foi submetido. Então, tanto o Estado que se submeteu, quanto o Estado violador, né, que foi denunciado, pode pedir aí para a corte apreciar uma determinada demanda. D. O Estado parte cujo cidadão é vítima de violação de direitos humanos. Então, se um outro Estado, o Estado A, viola o direito humano de uma pessoa que é cidadão, é nacional de Estado B, aquele Estado B pode representar o seu nacional, fazendo a denúncia contra aquele Estado. Tá? E, por fim, nada mais certo que as organizações intergovernamentais africanas. Tá? Então, as organizações que entre os governos africanos ali existem, também podem denunciar a corte. Então, são esses 5 casos em que cabe aí a denúncia à corte. Veja que não é necessário igual na Comissão Interamericana, de primeiro denunciar a comissão para a comissão mandar à corte. Na Interamericana, quem faz a denúncia à corte é a comissão. Na Corte Interafricana, pode qualquer um desses daqui fazer a denúncia direto. Pergunta sobre a Corte Africana? É bem mais de ler e absorver, né? Porque acaba não sendo difícil compreender, só é a questão daquela quantidade grande de informação que você tem que absorver. Tá? Por fim, senhores, indiscutível
nós temos o sistema islâmico, tá? De proteção. Discutível por quê? Chamar de sistema, o que nós temos é alguns poucos tratados em matéria de direitos humanos, tá? Que pertencem, que diz respeito aos países que têm como base jurídica o Islã. Então, vamos lá. A Liga dos Estados Árabes, que é a organização ali que compõe os Estados Árabes, foi fundada em 45 também, tá? Na capital lá do Egito, no Cairo. Então, inicialmente foram 7 países e mais adiante foi aprimorando. Atualmente, a Liga tem 22 países e possui mais de 200 milhões de pessoas ali entre essa população desses 22 países. Então, veja que era necessária a criação de uma proteção aos direitos humanos, principalmente ali, guerra da Síria, várias guerras que ocorrem no Oriente Médio, na Palestina, várias guerras. E eles estavam carentes, eles estão ainda carentes de um sistema efetivo de proteção dos direitos humanos. Porém, por mais que eu não tenha uma corte e não tenha uma comissão, ou seja, não tem uma instituição, um órgão, um organismo de proteção de direitos humanos no âmbito do sistema islâmico. Isso não tem. Mas tem países que firmam entre si acordos internacionais de proteção dos direitos humanos, baseados na sua cultura. Por quê, senhores? A cultura islã é muito diferente da cultura ocidental e da cultura africana. Então, assim como a africana também é diferente, né? A cultura ocidental da União Europeia e dos Estados americanos são muito próximas, certo? Mas a África, com relação ao sistema americano e europeu e Islã, é diferente, e o Islã, com relação ao africano, ao europeu e ao americano, também é diferente. São as duas regiões mais diferentes, em termos de cultura, em termos de economia, em termos de região geopolítica, tá? Então, eles são bem diferentes. Tem as suas particularidades que devem ser observadas na hora de criar um sistema de proteção aos direitos humanos, tá? Lembra que, por mais que não tenha algo regional, tem um universal, que é a ONU. Tá? Quais são os principais documentos? A Declaração Islâmica Universal dos Direitos do Homem, de 81. Tá? Declaração dos Direitos Humanos do Cairo, de 90, tá? E Declaração dos Direitos dos Povos Árabes, de 94. Esses são os três principais documentos. A Declaração dos Direitos Humanos do Cairo, ele vem trazer a Sharia, eu não sei se é Sharia ou Sharia, tá? Não sei a pronúncia, como principal fonte de direitos humanos. Tá? A Sharia, ou Sharia, o que ela é? Ela é a lei muçulmana. Tá? Então, é aquela legislação baseada no livro sagrado que é o Alcorão. Tá? O Alcorão é o livro que traz aí a palavra do Islã, segundo a crença lá do profeta Maomé. Tá? Veja que todo o sistema político e jurídico é baseado na Sharia, ou Sharia, tá? Ou seja, no Alcorão. Tá? Então, lá não há laicidade nos povos árabes. Pelo contrário, é uma interferência direta, clara e expressa da religião no sistema econômico, político e jurídico daqueles países, tá? De todos os países islâmicos. É adotada em vários países, como Irã e Arábia. Com a expansão do Islã, no século XVIII, surgiram várias escolas de interpretação da lei islâmica em países diferentes. Porém,
há uma influência direta do Alcorão no sistema normativo dos países muçulmanos, e é a pedra fundamental do ordenamento jurídico e é considerada a fonte dos direitos humanos para aqueles povos. Então, veja que ali o trabalho é um pouco diferente, porque as normas de direitos humanos não vão poder contrariar o Alcorão, em virtude da fé daqueles países. Então, é um trabalho delicado para ser feito, porque envolve fé. Quando envolve fé, não dá para ser a ferro e fogo. Tem que ser muito diálogo para ir construindo a proteção aos poucos, ao longo dos tempos, certo? E aí, nós chegamos ao final do nosso slide aqui, do nosso sisteminha. Vimos o sistema de proteção dos direitos humanos universal. Vimos o sistema de proteção dos direitos humanos regional. O sistema regional na União Europeia, na OEA e na OUA, né? Na americana e africana. E vimos que os islâmicos estão caminhando aí com tratados entre os países para garantir alguns direitos humanos. Por exemplo, alguns direitos recentes. Direito da mulher tirar a habilitação, é bem recente, eu só não me lembro o país, se alguém lembrar aí, tá? Direito de votar, também não vou me lembrar o país, mas também é bem recente, né? Direito da mulher frequentar a universidade, também é bem recente naqueles países, tá bom? Então, assim, para eles é muito importante essa proteção e eles estão evoluindo gradativamente, evoluindo em termos de legislação humanística, tá? Porque, assim, desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento é local. Não posso comparar o desenvolvimento de um país com o desenvolvimento de um outro país cuja cultura é totalmente diferente, certo? Existem preceitos culturais que devem ser ali observados. E aí, eu tenho aqui um conjunto de sistema regional e sistema universal de proteção de direitos humanos. Não são só esses. Aqui dentro da ONU, né, aqui no sistema universal eu tenho a ONU. Tem a ONU. Dentro da ONU eu tenho vários comissões, tá? Comissões, comitês. Só que isso vai ficar para a próxima aula. Tá? Então, eu tenho mais coisa ainda para proteger os direitos humanos. Vocês estão passando assim, o geral, universal, agora o regional, e depois nós vamos ver por tema. Entendeu? Por exemplo, proteção da criança, proteção do refugiado. Então, na próxima aula, a gente vai tratar disso, certo? Amores, gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Vocês ficaram tão quietinhos. É para absorver tudo, professora, que é muita informação. Você tem cara que vê a aula umas 2, 3 vezes, Bruno. Ixi, até 4. Eu não sei, eu vejo. 2, 3. Não tem como não ver. Não, tem. Verdade. Mas Eu já ia perguntar se amanhã de manhã vai ter de novo. Eu também ia perguntar isso. Amanhã de manhã vai ter de novo a mesma aula, é sempre a mesma aula. Eu mando o link para Ellen. Pode ser, querida? Ellen, tá aí? Acho que tá. Beleza. Sim. Então tá. Eu mando o link, eu vou assistir novamente. Tá, eu mando para ela. Qual o horário, professora? É às 8 horas da manhã, tá? Ah, Às 8 da manhã. Provavelmente eu vou fazer esse batidão direto também, porque eu vou precisar lançar corrigir a atividade do povo da manhã, entendeu? Então, eu vou fazer esse diretão aí, certo? Mas, olha, não é bicho de 7 cabeças. A questão é só que é muita informação. Tenta, vocês, ao escreverem, não é copiar esse mapa que tá aí para vocês. Não. Vocês, ao ler o texto, vocês mesmos criarem o mapa mental de vocês. Eu costumo dizer assim que é estudar o direito colorido. Vocês mesmos criam os mapas mentais bem coloridos, de forma que as cores ajudem vocês a simularem os conteúdos,
tá? Separa cada instituto por cada cor diferente, faz os mapas de vocês. Tá bom? Legal. Então tá bom. Haja cor. É só o começo, Nossa gente. É o Senhora. primeiro semestre. É só o primeiro semestre. Depois muda um pouco. Piora. Professora, eu boiei legal nessa matéria agora. Meu Deus do céu. Buga e Eu achei que era só eu que tava boiando. Eu tava com vergonha de falar, mas eu tô boiando, de verdade. Eu preciso ver outros lugares para ver se eu entendo, Precisa ler ver. muito. Exatamente. Porque o que acontece? Quem é que está falando? É a Ellen? É a Ellen. Tá. Então, o que acontece, Ellen? Não está no nosso dia a dia. Então, a gente não tem o hábito de conversar aí sobre a União Europeia, sobre países africanos, sobre a organização jurídica do Estado Islâmico. Nós não temos esse hábito. E acaba sendo Mais muito fácil. difícil. Oi? Mais fácil é a europeia e o islâmico. Foi o que eu mais entendi. É porque a corte interamericana é a nossa, é a que tem mais detalhes e é a que a gente tem que compreender. Certo? Isso porque, Mas isso Bruno, se trata, essa parte assim, se trata mais da proteção, você fala assim, sobre as leis, a Constituição, é isso? Eu não tô entendendo nada. Não, minha flor, isso é sistema internacional. A Constituição, direitos humanos é proteção internacional, tá? É tudo na esfera do internacional. Na realidade, a gente costuma dizer que é direito internacional dos direitos humanos. Vocês estão estudando a esfera internacional dos direitos humanos. O que tem dentro aqui na nossa Constituição, que a gente já viu, são os direitos fundamentais. Que aí é outra conversa, é outro tipo de proteção. Tudo isso ocorre no âmbito internacional. A Constituição é nossa, do nosso país. Nem se aplica aqui. Entendi. E aí, no caso, assim, o fundamento é o quê? É você estudar o que é o internacional, é no caso do direito internacional, que engloba tudo, é isso? Na realidade, vocês Tem estão algum... estudando... Pode falar. Tem algum... Eu estava vendo que a ONU, ela tem, tipo, uma declaração, é como se fosse artigos também, pelo que eu estava vendo, é Sim. isso, não é? Sim, a gente já falou sobre ela. Né? Sim. Que é a Carta da ONU. A gente falou, Isso. inclusive, na última e na penúltima aula. Nós falamos Eu sobre assisti ela. essa aula aí, professor. Estão todas no AVA. Foi a Carta de 1945 que criou a ONU. A gente chama de Carta da ONU. Isso. A Carta da ONU. Gente, eu recomendo vocês a tirar um dia e sabe quando a gente faz assiste um monte de série tudo de uma vez? Faz isso com as aulas. Tira um dia assim, começa a assistir as aulas, as matérias, toda uma em seguida da outra, para ver se vocês conseguem absorver. Porque assim, a gente está aqui nesse sistema de proteção, mas a gente já falou de conceito de direitos humanos, características, nós já falamos de diferença com direitos fundamentais, nós já falamos de de como criou as leis e os tratados de direitos humanos, certo? Então, a gente já falou de bastante coisa, inclusive esse sobre a Carta da ONU também já foi falado, e foi criado na Carta da ONU. Veja. Sim, eu vi, tem até a fotinha lá da carta, eu lembro que a senhora falou, aí eu pesquisei para saber mais, eu fui lendo do que se tratava, né? A Carta da ONU foi o instrumento internacional que criou a ONU, tá? A declaração, que é de 1945. A Declaração Universal de Direitos Humanos é o instrumento que declarou os direitos humanos. São coisas diferentes. Isso, é essa daí que eu tô falando, da declaração, é onde fala o que cada coisa tem, quem tem direito, o que tem, é como se fosse uma constituição. Só que pequena, eu acho, né? Dos direitos humanos, sim. Isso, aí a gente chama direitos humanos. Então, mas o correto, para você não confundir, é Declaração Universal. É só ela que tem de universal. Declaração Universal de Direitos Humanos. A sigla é DUDH. Tá? Isso, é da declaração.
Porque se eu te incentivo a chamar de Constituição, todas as características, todos os fundamentos jurídicos são diferentes da Declaração Universal para uma Constituição. Constituição existe em todos os países democráticos de direito. Seja monarquia, seja república. Certo? Tem. A Declaração Universal, ela traz os direitos humanos basilares, que a gente chama de direitos humanos de primeira grandeza, que não pode faltar e o que é exigido de todos os países da Terra. Tá? Os pactos que vêm depois, eles só podem ser exigidos daqueles que assinam os pactos de direitos humanos. Mas a declaração, que está na declaração, nos 30 artigos, pode ser exigido de qualquer país do globo terrestre, independente de aceitar ou não, porque não é uma convenção, é uma declaração. Professora. Entendi. Oi, Alessandro, pois não. Então, os slides que a gente estudou hoje é seção 2.2 do Sistema Regional de Proteção aos Humanos, da página 7. Isso mesmo. Tá aí na tela. Então, professora, obrigado. Por nada. Aí você já leu o seguinte para a próxima aula. Já leu os dois juntos. Certo? Senhores, sem desenhar não vai dar. Vai ter que pegar e fazer o rascunho aí, e montar planilhinhas para vocês compreenderem todo esse conteúdo. Certo? E frisar, principalmente no que eu falei em sala de aula, porque se você lê a matéria, vai ver que eu pulei algumas coisinhas. Por exemplo, controle de convencionalidade. Porque lá na unidade 3 vai ver controle de convencionalidade de novo. Então, para que eu vou encher a cabeça de vocês com isso agora, se depois eu vou ter que entrar mais a fundo no tema, tá? Então, quando for estudar para a prova, lembrando que a próxima aula é a última, depois já é a prova, fixem no conteúdo que eu dei nas aulas e nos slides, entendeu? Que é o conteúdo principal. É para estudar com o livro? É, porque no conteúdo nos slides está o resumo, certo? Então, vai ter que ler o livro. Porém, né, os pontos que estão no slide são os principais pontos, aí já reduz um pouco o que vocês têm que saber para a prova, tá? Lembrando que só tem mais uma aula, depois já é a prova. Certo? Mas fiquem calmos, começo é assim mesmo. Ale, como eu disse para você, piora depois, tá? Depois piora, então não se preocupa que isso aqui depois vocês vão falar, nossa, aquela matéria é mais fácil que tem. Apesar de não ser por estar no âmbito internacional. Mas a gente vai levando. É muita novidade, é tudo muito novo. E a gente vai se ajudando. Certo? É muita informação. Tá. Mas lembram, vocês já falaram isso nas 2 últimas aulas. E o que vocês estão fazendo não precisa responder, tá? É uma pergunta retórica. Para absorver esse conteúdo. Quantas horas vocês estudam por dia? Estudar por dia não é as horas que vocês estão em sala de aula. Na sala de aula vocês não estão estudando, vocês estão escutando o professor. Estudar é pegar ali e ler de fato. Gente, não dá para fazer o direito só assistindo aula. É mergulhar no livro a fundo mesmo. É horas sem dormir. Horas de sono perdido. Ai. É assim. Não tem um dia que nós não... Olha, professora, esses dias eu comecei a sonhar. Aí eu acordei 4 horas e comecei a pesquisar. Eu falei, gente, eu tô ficando doida. Mas é assim. O meu primeiro ano foi exatamente dessa forma. E assim, se tiver... Eu estudo no ônibus. No ônibus? Então, isso, quando eu vou e volto. Também é bom aproveitar esses pequenos nichos. Fim de semana também. É que trabalho, professora. Todos nós, Ana. Final de semana, eu trabalho de segunda a segunda. Então, todos nós, minha querida, todos nós temos nossas pedras, mas isso vai ter que entrar todos os dias na nossa vida, entendeu? O estudo durante esses 5 anos do direito. Nós fizemos essa escolha de queremos fazer a diferença no mundo.
Mas para fazer essa diferença, a gente vai ter que aprender e tem muita coisa para a gente aprender. Tá? Então, assim, se tiver alguém nesse grupo que não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de abrir mão da balada, de estar com o namorado ou com a namorada, tá fazendo curso errado, vai fazer relações públicas, comunicação, vai fazer evento, porque esse curso é um curso muito sozinho, muito isolado, porque a gente tem que estudar com a gente mesmo. É verdade. Ainda bem que eu não gosto mais disso aí. Certo, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Boa noite, professora. Obrigada. Tá certo, meus amores. Obrigada pela aula, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês. Preciso só que vocês realmente se informem, tragam a dúvida para vocês, de vocês anotada, que eu estou percebendo que na aula vocês não estão conseguindo absorver o conteúdo. Então, estuda, né? Lê, anota aquela dúvida, eu não entendi muito bem esse ponto e traz, tá? Traz a dúvida concreta, tá? Próxima aula é a última aula e nós vamos chegar lá na unidade 2.3 e vai ficar para a prova todo o conteúdo da primeira e da segunda unidade, certo? Meus amores, brigadão, valeu pela aula, um beijo para vocês, fiquem bem, contem comigo sempre, tá? Beijão. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Vamos Tchau, descansar. professora. Tchau, Ale.